Você já parou para pensar por que certos momentos parecem ter sido feitos especificamente para você? Por que este vídeo em particular, em meio a um oceano infinito de conteúdo, apareceu no seu feed neste exato segundo? Entre milhões de posts, vídeos e ideias publicados a cada instante, sua atenção se concentrou aqui. Isso não é aleatório. É alinhamento. Você já ultrapassou um limite que a maioria das pessoas nem sequer reconhece. O simples fato de você ainda estar aqui, ainda lendo, ainda interagindo com estas palavras significa que algo dentro de você já está mudando. A maioria das pessoas já teria seguido em frente, rolando a tela, clicando, buscando a próxima distração, a próxima dose de dopamina, a próxima fuga de si mesmas. Mas você não. Algo mais profundo prendeu sua atenção. Algo sutil lhe disse que isso poderia ser importante. E mesmo que você ainda não sinta isso conscientemente, seu corpo já está respondendo. Sua respiração provavelmente mudou. Seu foco se aguçou. Seu estado interno está ligeiramente diferente de alguns minutos atrás. Abaixo da consciência, padrões em seu sistema nervoso estão se ajustando em tempo real. Isso não é consumo de conteúdo comum. É uma mudança de percepção. Uma recalibração da atenção. Uma reconfiguração silenciosa de como você interpreta a própria realidade. Pesquisas modernas sobre desempenho humano sugerem que a transformação raramente começa com grandes mudanças externas. Em vez disso, começa com pequenas mudanças internas, ajustes sutis na consciência que remodelam lentamente o comportamento, a identidade e a tomada de decisões ao longo do tempo. O que você está fazendo agora, simplesmente permanecendo presente, é uma dessas mudanças. E, à medida que você continua, começará a descobrir perspectivas sobre consciência, comportamento e direção pessoal que a maioria das pessoas nunca acessa até que anos de repetição, luta e arrependimento as forcem a olhar mais profundamente. Você está sendo apresentado a ideias que podem alterar a forma como você se vê, suas decisões e sua trajetória futura. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Pesquisas em neurociência comportamental mostram que a maioria dos seres humanos perde uma porcentagem enorme de oportunidades que mudam suas vidas simplesmente porque o desconforto desencadeia a evitação. O cérebro é projetado para priorizar a segurança em detrimento da expansão. Isso significa que qualquer coisa desconhecida, mesmo que seja benéfica, é frequentemente rejeitada automaticamente antes mesmo de o pensamento consciente se envolver. Em outras palavras, o sistema projetado para protegê-lo também pode limitá-lo silenciosamente. Ainda mais fascinante, estudos sobre o tempo cognitivo sugerem que seu subconsciente processa decisões milissegundos antes de sua mente consciente tomar conhecimento delas. Isso significa que, quando você sente que está decidindo, um sistema mais profundo já se inclinou em uma direção. Neste exato momento, enquanto você continua lendo, partes da sua mente já estão inclinadas para a continuação ou para a desistência, para o engajamento ou para a evitação, para a transformação ou para a distração. Essas microdecisões estão acontecendo abaixo do nível da consciência. E nada disso é filosofia abstrata. São padrões mensuráveis da cognição humana que moldam cada momento da sua vida. Agora, considere algo ainda mais profundo. A física quântica abriu discussões sobre o papel da observação na formação da probabilidade. Embora as interpretações variem, o que permanece consistente é o seguinte: a atenção influencia a percepção, e a percepção molda a realidade que você experimenta. Aquilo em que você se concentra torna-se estruturalmente mais significativo em sua experiência vivida. Você não está apenas observando a realidade. Você a está selecionando. Sua atenção não é passiva. Ela é direcional. Ela filtra a possibilidade em experiência.
Até mesmo seu corpo desempenha um papel nesse sistema. O coração humano gera um campo eletromagnético muito mais forte do que a maioria dos sinais biológicos do corpo, estendendo-se além dos limites físicos. Quando seu estado emocional muda, esse campo também muda, influenciando sutilmente como você interage com o ambiente e como interpreta os eventos. É por isso que certos momentos parecem carregados de significado. Porque certas mensagens parecem pessoais. Porque certas experiências parecem predestinadas. Não porque o universo esteja enviando instruções, mas porque sua consciência está constantemente interagindo com padrões que refletem seu estado interno. E é aqui que tudo se torna ainda mais importante. Se você ainda está aqui, ainda engajado, ainda absorvendo esta mensagem, isso sugere que um raro momento de abertura ocorreu. Uma quebra na distração habitual. Uma janela onde um novo pensamento se torna possível. Este é o espaço onde a mudança começa, não em uma ação dramática, mas no reconhecimento. Porque a maioria das pessoas nunca para o suficiente para perceber os padrões que moldam suas vidas. Elas se movem, ragam, repetam, e chamam isso de destino. Mas o que está sendo mostrado a você agora é diferente. É a estrutura por trás do padrão. O mecanismo por trás da experiência. O tempo continua, independentemente da sua prontidão. Ele não espera por conforto, clareza ou permissão. Cada segundo avança, quer você haja intencionalmente ou se deixe levar passivamente. Cada decisão que você toma, por menor que seja, molda a direção. Não em um único movimento um salto temporal, mas através da acumulação. Como gotas formando uma corrente. Um caminho leva à expansão, aprendizado, risco, crescimento, expressão. O outro leva à familiaridade, repetição, evitação, estagnação disfarçada de conforto. E aqui está a verdade a qual a maioria das pessoas resiste. Não existe um momento posterior em que tudo se torna perfeitamente claro. Nenhum ponto futuro em que o medo desapareça completamente. Nenhuma fase da vida em que a incerteza se dissolva por completo. Esperar por esse momento é o que mantém as pessoas estagnadas. Pesquisas em psicologia da decisão chamam isso de paradoxo da preparação. Quanto mais alguém espera se sentir totalmente pronto, menos provável é que haja. A ação não vem depois da certeza. A certeza é criada através da ação. Mesmo os indivíduos mais bem-sucedidos da história não começaram com confiança. Começaram com incerteza, hesitação e compreensão incompleta. O que os separou de todos os outros não foi a prontidão, foi o movimento apesar da impreparação. O medo estava presente. A dúvida estava presente. Mas nenhum dos dois teve permissão para liderar. Porque o medo é inteligente. Raramente se manifesta como pânico. Em vez disso, disfarça-se de lógica. Espere mais um pouco. Seja realista. Você ainda não está pronto. Agora não é a hora certa. Esses pensamentos parecem razoáveis. Mas muitas vezes são mecanismos de proteção, não verdades. E quanto mais tempo são obedecidos sem questionamento, menor a vida se torna. Há também uma janela comportamental crítica a qual os psicólogos costumam se referir. O breve intervalo entre o impulso e a hesitação. Nesse curto espaço, segundos, no máximo, a ação ainda é pura. Assim que o excesso de reflexão entra em cena, o ímpeto se perde. É por isso que a hesitação é tão poderosa. Não porque seja dramática, mas porque é sutil. A maioria das oportunidades perdidas não são destruídas pelo fracasso. Elas são adiadas até desaparecerem. E, com o tempo, esses atrasos se acumulam em uma vida que parece ligeiramente desalinhada com o que foi imaginado. Mas este momento não é sobre arrependimento. É sobre consciência.
Porque a consciência lhe dá escolha. E é na escolha que tudo muda. Você não está perdendo nada essencial. Nem talento, nem potencial, nem capacidade. A ideia de que algo está faltando é, muitas vezes, apenas uma percepção aprendida, construída por meio de comparação, repetição e condicionamento. Na realidade, você já possui tudo o que precisa para começar a moldar seu caminho. A questão não é a ausência, mas sim o acesso. Acesso à clareza. Acesso à coragem. Acesso à ação consistente. Existe uma versão sua que já sabe como seguir em frente. Não perfeitamente, não impecavelmente, mas com decisão. Essa versão não está distante. Ela está disponível, mesmo sob a hesitação. E ela emerge toda vez que você para de negociar com o medo e começa a agir, apesar de tudo. Cada desafio que você enfrentou até agora já provou algo importante. Você ainda está aqui. Ainda em movimento. Ainda capaz de continuar, mesmo diante das dificuldades. Só isso já é prova de resiliência. E a resiliência não é passiva. Ela se torna poderosa quando direcionada intencionalmente. A partir de agora, o que mais importa não é a perfeição, mas a direção. Não a certeza, mas a consistência. Não esperar, mas começar. Porque a cada momento que você adia a ação, você ainda está tomando uma decisão. Só que na direção oposta à sua intenção. E esse é o custo oculto que a maioria das pessoas nunca calcula. Não é o fracasso, mas a inação. Não é a perda, mas o adiamento. Agora, considere algo mais profundo. Seu eu futuro não é teórico. Ele já está se formando com base nas decisões de hoje. Cada ação que você toma agora se torna parte da identidade que você reconhecerá mais tarde como você. Em uma direção, esse eu futuro olha para trás com gratidão, reconhecendo que este momento foi onde o impulso começou. Na outra direção, ele olha para trás com a consciência do desalinhamento, questionando quando a hesitação se tornou um hábito. Nenhuma das versões é garantida. Ambas estão sendo construídas agora. Não pelo destino, pela repetição. E a repetição começa com escolhas simples. Portanto, a verdadeira questão não é se a transformação é possível. É se o movimento começa agora ou depois. Porque depois sempre parece mais seguro. Mas raramente parece diferente. Uma das verdades mais importantes na evolução pessoal é esta. A clareza segue a ação, e não o contrário. Você não constrói uma nova vida apenas pensando. Você constrói uma nova perspectiva através da ação. Assim como dirigir à noite, você só enxerga um pequeno trecho à frente. Mas é o suficiente. Suficiente para continuar. Suficiente para se ajustar. Suficiente para finalmente chegar. A vida funciona da mesma maneira. Você não precisa de visibilidade total. Você só precisa da disposição para dar o próximo passo. E quando você dá, algo interessante acontece. Novas opções surgem. Novas percepções emergem. Novas direções se revelam, que eram invisíveis enquanto você estava parado. Não porque a realidade mudou, mas porque a sua posição dentro dela mudou. Este é o ponto de virada que a maioria das pessoas ignora. A mudança não começa quando tudo fica claro. Ela começa quando você decide se mover enquanto ainda não está claro. E essa decisão cria impulso. O impulso muda a percepção. A percepção muda a identidade. A identidade muda tudo. Então, agora, neste momento, você está em um ponto de transição silenciosa. Não dramática. Não estrondosa. Mas real. Um momento em que continuar na mesma direção produz os mesmos resultados. E uma escolha diferente produz algo totalmente novo. A questão não é mais se você é capaz.
A questão é se você agirá enquanto a consciência estiver presente. Porque a consciência sempre se dissipa se não for seguida por movimento. E quando se dissipa, as pessoas retornam aos ciclos familiares, convencendo-se de que tentarão mais tarde. Mas o mais tarde raramente traz a mesma clareza. Então, se algo dentro de você reconhece a importância deste momento, não precisa de validação. Precisa de expressão. Não algum dia. Não eventualmente. Agora. Porque é aqui que tudo começa a mudar, não na teoria, mas na prática.